Olá, gente! Vamos começar a nossa live do Make Music Day, Make Music Day Brasil. Vou chamar aqui a convidada, a professora Bruna Campos. Vamos lá, vamos lá. Esperar a professora. Vamos lá. Cadê você, tia Bruna? Vou ter que a solicitação. Enquanto isso, vou começar explicando. O Make Music Day, ele é um festival, uma mobilização do dia 21 de todos os anos. É uma mobilização que acontece no dia 21 porque é a mudança de solstício. Ei, tia Bruna, Ei, boa boa tarde, tarde! tudo bom? Tudo bem, você? Tô melhor agora. Tô explicando aqui pro Delícia! pessoal o que é o Make Music Day, explicar um pouquinho sobre essa mobilização. Como eu estava dizendo, o festival é uma mobilização musical que acontece todo dia 21. O porquê da mudança do dia 21? Porque é a mudança do solstício de verão, lá no hemisfério norte, onde que faz essa mudança de estação. Então representa muita vida, representa mudança, renovação. E tem tudo a ver com isso que a gente precisa no momento. Então está sendo muito legal porque o Brasil é o país com o maior número de inscritos. A gente tem mais de 5 mil inscritos, né? Então é o país com o maior número de músicos participando ativamente nesse dia. Antes da gente iniciar, tia Dia Bruna. presidente também, né? Oi? É bom falar que o Make Music ele dá espaço para os músicos, né, e professores amadores, né? Sim, E tem um apoio dos músicos, né, de músicos consagrados, né? é. A gente tem vários. Um dos nossos embaixadores é o Jorge Vecílio e o J Ah, Quest, que está nos apoiando firmemente. Eu, como coordenador regional aqui do estado, eu fico muito honrado em participar e poder trazer grandes nomes aqui do nosso estado para esse bate-papo, inclusive você. Já que quero isso, fazer os agradecimentos dos nossos patrocinadores, dos nossos maiores divulgadores oficiais dessa mobilização, que é a Globoplay, a Folha de São Paulo, a Rede TV, Música e Mercado, G1, Late Night with Seth Meyers, NPR, The Wall Street Journal, Rolling Stones, The New York Times, AP Associated Press. E não posso esquecer da nossa mãe, que é a Ana Firma, e a ANAM Fundação, que é a nossa patrocinadora top. Então, tia Bruna, fala um pouquinho pra gente qual que vai ser o nosso tema da nossa live, para o pessoal já se adequando, entrando já no clima. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna e eu sou formada em licenciatura em música pela Faculdade de Música do Espírito Santo, lá também onde o Adil se formou. Foi lá que a gente se encontrou, né, amigo? É, E fiz, né, pós-graduação em educação musical, com ênfase em educação musical. E aí a gente vai estudando e vai convivendo dentro da sala de aula e a gente vai entendendo um pouco da dificuldade que é musicalizar, né? verdade. Porque ensinar música é um papel muito importante na vida do aluno, né? É uma coisa que a gente tem muita responsabilidade. A gente é responsável por aquilo que o aluno vai levar de bagagem para o resto da vida dele, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente faz. Não só uma criança, que foi o que a gente quis levar aqui, trazer aqui, né? Não é só o papel da Uhum. musicalização dentro da criança, mas também é dentro da vida de um adulto e de um idoso, né? Porque hoje a gente percebe que a população ela tem ficado, né? A gente tem muitos idosos e a gente tem muitos Sim, idosos ativos, né?
que querem estudar, que querem fazer alguma coisa, que não se aposentarem e fiquem na frente da TV, isso é mito. Fica lá no sofá vendo televisão, novela, é mito. A gente tem muito idoso ativo, né? E a gente Verdade. também tem muito adulto que não passaram pelo processo de musicalização, mas que despertam, né, na vida adulta, esse sentimento de estudar música, né? Uhum. Então, é isso que a gente trouxe, as dificuldades, né, de continuar esse processo de musicalização com a grandiosidade que ele é presencialmente durante a pandemia, que é uma coisa que mexe com todo mundo, né? Que tá mexendo aí com os sentimentos de todo mundo. Sim. Então, é uma coisa que temos sim as dificuldades, mas aqui a gente vai até apontar algumas soluções, né? O que a gente pode fazer, o que a gente pode estar fazendo de diferente, plataformas que a gente tem usado, né? Canais de comunicação com esse público. Isso. Então, tia Bruna, você pode dizer para mim um pouquinho das maiores dificuldades que você tem como educadora musical para lecionar as aulas com as crianças? Então, hoje, meu público maior são as crianças, né? Que eu trabalho numa escola regular. Então, a gente optou pelas aulas online, né? Até porque é uma ordem da Secretaria de Educação. E as aulas de música não podiam ficar para trás, né? Elas tinham que estar presentes. Então, ó, primeira coisa que eu fiz nessa pandemia foi pegar a minha casa e transformar no escritório. Tá aqui, minha parede que não me deixa mentir, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, para poder aqui ser o meu cantinho de aula, aqui ser o meu cantinho onde eu posso me comunicar com as crianças, né? Uhum. E uma das minhas maiores dificuldades é a tecnologia, porque a gente vive num século onde a tecnologia ela é muito avançada, né? E as próprias crianças às vezes sabem mexer melhor do que a gente. Então a gente vive nesse tempo onde a tecnologia ela está aí ao nosso favor, mas também ela traz algumas dificuldades, né? Uhum. E foi o que a gente estava conversando um pouco sobre as plataformas que a gente usa para poder dar essas aulas, né? Sim. O que a gente usa, o que que dá certo e o que que não dá certo, né? Vou dizer aqui, uma não é propaganda, mas a que tem mais dado certo para mim hoje, Bruna, é o Google Meet, né? A Google, eles liberaram tem pouco tempo, né? Porque o Meet era uma plataforma paga, né? Uhum. E eles liberaram durante a pandemia, né? Essa plataforma de reunião para todo mundo que tem uma conta no Gmail. Então, hoje é o que tem funcionado para mim, é o que a gente usa lá na nossa escola também. Minha opinião quanto ao Zoom, eu acho um pouco que cai a qualidade sonora. E essa questão do tempo, né, faz toda a diferença também. Nenhuma aula 40 minutos, gente. Nem online. Não, nenhuma. Porque assim, nem as da escola, né? Então, cai, até você entrar no clima da aula, quando você vê tem que cair, então são muitas dificuldades, né? Sim. E eu acho que hoje a maior dificuldade é aquela questão. Todas essas plataformas, elas têm aquela coisa da câmera, aquela coisa do microfone. Liga e desliga a câmera, liga e desliga o microfone. Posso falar? Não posso falar? Como é que vai ficar essa história? Então, eles já aprenderam, já criaram essa autonomia de ligar e desligar. Então, às vezes, você não tem controle disso. Então, é uma dificuldade que eu encontro muito nos períodos de aula online. Não sei para vocês, tem essa experiência, né? Eu vou chegar nesse ponto das plataformas também, né? Que eu consigo utilizar um pouquinho melhor. Mas pode continuar, tia Bruna. A minha outra dificuldade é o encantamento das crianças. Onde, olha, a Daphne aí, tia Daphne, a dificuldade da gente tem de encantar as crianças. Já é um trabalho árduo presencialmente, né? Você ter aquela criança envolvida na sua aula, ter aquela criança envolvida nas atividades que você propõe. E mais do que tudo é alcançar o objetivo que você propõe para aquela criança dentro da sala de aula. Então, você alcançar esse objetivo já é difícil presencialmente, quem dirá online. Então, eu acho que alcançar o encantamento das crianças através das telas
é uma dificuldade muito grande também para a gente, né? É difícil, né? Não é difícil, é trabalhoso, né? Dá mais trabalho. Então, não é só sentar aqui e mesmo com a parede bonita, que foi uma coisa, tá? Mas não é só sentar aqui que eles vão ficar ligadinhos em vocês aí 40, 50, uma hora de aula, né? Outra dificuldade que eu encontro, a ultimazinha que eu escolhi para falar hoje, é alunos que têm irmãos, às vezes na mesma escola, ou às vezes na mesma escola de música, né? Quando bate o horário, ou, por exemplo, o pai está trabalhando, então, onde aquela criança vai fazer a aula, em qual telefone, em qual computador, o horário. Então, a rotina, elas não está sendo a mesma, então, a dificuldade de organizar isso também se torna uma dificuldade para a gente, né? Porque a gente acaba ficando refém, né? Desses contratempos da família também, né? Eu acho que uma outra dificuldade é manter, para quem não sabe, eu sou bacharel em música e licenciando em música também, e sou pós em metodologia da educação musical. E eu acho que uma outra dificuldade que a gente tem é manter uma regularidade de horário também para poder ministrar essas aulas. Duas dificuldades que a gente pode encontrar. A regularidade, porque ter 30 cabeças de aluno dentro de uma sala de aula é difícil. Mas eu acho que uma outra dificuldade que a gente teve, que a nossa carga horária aumentou muito, porque a gente não consegue lidar com 30 cabeças de alunos numa mesma sala virtual, entendeu? Não vai ter a mesma produtividade. Então, a gente acaba tendo que, como que eu posso dizer, tendo que dividir, por exemplo, um jardim 1, de 30 alunos, botar 5 alunos, fazer várias turmas de 5 alunos. Isso é bom, aí a Daphne está falando, ó, dá 10 vezes mais trabalho, exatamente, dá muito mais trabalho, muito gente. Trabalho, muito. Uma bandeira, assim, que eu tenho levantado desde o começo da quarentena. Eu não concordo com algumas coisas, né, com algumas decisões. Eu sei que é uma resolução da família também, né, mas, cara, o professor está trabalhando demais, demais. Tá. E esse discurso de que o professor não é blogueiro, ele não é blogueiro, eu nunca na vida... Eu tô descobrindo a mexer com tecnologia agora. Exatamente. Eu nunca na minha vida tinha editado vídeo e, de repente, a gente se encontra numa situação de ter que se reinventar em pouco tempo e virar um professor de excelência ou fazer o trabalho com a mesma qualidade que a gente faz dentro de uma sala online, entendeu? Como você disse, quando há possibilidade de se dividir a turma, beleza, já ajuda muito. Mas e quando não há? A escola que não dá, você não tem como dividir. No meu caso, por exemplo, eu não divido as turmas. É 20, 25, 30 cabeças lá, 30 carinhas, 30 quadradinhos aparecendo na tela do computador querendo falar ao mesmo tempo. Não, e fora quando não desligam a aula, o pai, eu quero meu celular, eu preciso do meu computador para trabalhar. Não, e a gente tem que ser super recíproco. Desligam o seu microfone, você tá aqui todo empolgado, desligam o seu microfone. Eu falei, gente... Gente, criança e tecnologia só combinam sentados vendo galinha pintadinha. Para videoaula é muito complicado a gente chamar a atenção deles para as aulas, entendeu? Então acaba sendo mais vantajoso o ensino da aula por videoaulas, que ali o aluno a gente pode colocar um fundo, né? Encantar a criança, gente. Nós precisamos. É muito difícil. Os nossos alunos, encantar os nossos alunos. E assim, é uma dificuldade que eles também têm paciência e tem muitas distrações. É difícil para eles também, né? A gente precisa entender que a carga emocional deles de ter cortado tudo, né? De simplesmente não poder sair.
de simplesmente não poder ver uns amigos, de simplesmente estar sozinhos, né? Sim. Trancados. É difícil. Uma criança que convivia com os amigos, às vezes, é de 7 da manhã às 6 da tarde, porque estudava integral. Então, você se ver sozinho, de repente, é muito difícil. É É. triste para eles também. E acaba que Não eles não é só querem os nem adultos. fazer as aulas, igual algumas mães acabam, professor, o que que eu posso fazer para ele? Porque ele não quer fazer aula, entendeu? Então a gente deve buscar maneiras, tentar buscar maneiras alternativas, tipo jogos musicais, através de um aplicativo, talvez um jogo musical de ritmo corporal para poder exercitar ele, porque a partir do momento que ele fica lá sentado, 1 hora na frente de um computador ou de um celular, ele fica Deus me muito livre. estimulado de praticar as aulas, ainda mais música, que é algo divertido, mas é trabalhoso. E é movimento, né? É Não movimento, você tem que ter. Já Não é tem triste como. você ter que cantar e você ouvir a sua voz chegando depois, entendeu? E aí, se a criança quiser cantar com você, você tá ali. Para o nosso ouvido de músico, não tá dando certo, né? Para Não. você. Você tem que falar assim, ó, todo mundo desliga o microfone que a gente vai cantar e você canta aí da sua casa. Mas se Aham. todo mundo cantar com o microfone aberto, meu Deus, não dá certo. Não Então, dá, assim, não dá. gente, a gente vê que o nosso trabalho, às vezes, ele não está sendo cumprido com a qualidade que é o presencial, né? A gente Uhum. depende disso. Eu sou daquela do abraço, sabe? Que na minha aula Sim. tem a hora do abraço, que tem a hora do movimentar, de levantar, de suar, de pular. Tem. E é criança, né? É, E eu acho que o idoso também, que é a nossa proposta aqui, que a gente não sim. pode, né, deixar passar. Ei, Flavinha! Flavinha aí da faculdade também, Linda, bombando linda. nas lives, das entrevistas, assistam todas, Bombando, gente. Olha bombando. o YouTube, bombando. Gente, ó, compartilha essa live aí, ó, aperta esse coraçãozinho aí pro Instagram e ele compartilhar mais as nossas lives, hein? É, o idoso, ele também tem a dificuldade, né? A própria Uhum. dificuldade de acesso à tecnologia, né? Se ele não tem alguém que possa fazer isso para ele, já é difícil, né? Então, a É, gente tem a dificuldade do idoso de estar presente nas nossas aulas, então tem que ser algo mais simples, algo que seja de fácil acesso para eles. Então, tem aí, né, os canais no YouTube, que é uma coisa fácil de se conectar e ver e ouvir, né? na verdade, a questão do idoso, eu parei até para poder refletir hoje de manhã, que eu não dormi muito preparando essa live, acabei chegando, né? Preparando tudo 10 minutos antes. Mas muita gente, primeiro, falar do idoso, muita gente tem essa visão errada que idoso, a partir do momento que começa a ficar idoso, começa a ficar com uma mentalidade infantil. Não, Mitos, né? mitos, Mitos. não, gente, eu fiquei quase 3 anos, tive quase 3 anos de experiência com a música Maturidade na FAMES, e lá eu pude ver o que é ser idoso. Gente, idoso é muito ativo, idoso tá por dentro da tecnologia, tipo assim, tecnologia é igual, não sabe mexer com Zoom, com Skype, publicar vídeo direito no YouTube, mas sabe mexer no WhatsApp muito bem, então a gente tem que buscar esses canais. Por exemplo, quando eu dou aula para idoso agora, aqui na pandemia, eu tento evitar usar tipo Skype, vídeo aulas, Das porque plataformas mais fáceis, né? aí eu busco o quê? A videochamada do WhatsApp, que lá todo mundo sabe mexer. Se ele não sabe chamar, eu chamo e ele atende. E lá é a É, mesma coisa que a criança. Só que eu não posso trabalhar com idoso da mesma forma que a criança, com aquela questão de musicalização, cantando cantiga, porque idoso não gosta disso. A gente, exatamente. É é, um mito isso, é um né, mito, gente? mito, que É, tem que são tratar idoso muito igual, que tem que tratar idoso igual criança. Não, a gente tem que tratar com todo cuidado, respeito, né? A gente tem que saber diferenciar as impossibilidades, as incapacidades do idoso, a diferença entre o idoso e a criança, né? Porque tem fragilidade, a mente não raciocina tão bem, mas raciocina. Então ele quer saber mesmo de um forró dos anos
80, Roberto Carlos, Roberto Carlos, nossa, e eles querem isso. essas MPBs antigas, né? Eu acho que a experiência, a gente valoriza muito o que a criança traz de casa. E a gente Isso, também valorizar muito o que o idoso traz. O que é, ele ouviu quando ele era criança, o que ele teve. Porque todo sim, mundo aquela, tem aquela experiência, tem aquela cultura, né? Todo mundo sim. tem aquela cultura de casa. E é isso que é mais importante. Acho que o pontapé do encantamento das aulas de música para adultos e idosos vem a partir do momento dessa carga cultural que ele traz de casa. E você ter a habilidade de reconhecer esse campo. Opa, já vi que ele gosta de um Roberto Carlos, uma Alcione, então você tem que trabalhar com ele naque, naquilo que ele gosta. Se ele gosta de Sem Roberto Carlos, deixar de Alcione, apresentar novas, né? Sem deixar sim. coisas novas assim, Não, coisas sim, que a gente julga ser importante, né? Do instrumento ou sim. do processo de musicalização, do processo de canto, né? Uhum. Mas tem que respeitar essa parte da cultura que ele traz de casa, da cultura que ele viveu também, É né? para poder A minha, motivar. por Senão... exemplo, eu tenho uma lembrança muito boa dos meus avós ouvindo muito samba. Uhum, Então, é uma cultura que eu tenho, que é uhum. minha, entendeu? Da minha família. Se eu sentar com todos os meus primos, eles vão te falar a mesma coisa. Qual é a sua lembrança, Adilson, da sua família? E da minha família, do meu avô botando disco de mambo. Então, assim, cada um tem a sua experiência e a gente tem que respeitar isso no idoso Sim. também. A gente pensa muito, a gente fala muito, né, sobre o processo de musicalizar uma criança. E E isso tem esquece vários a do artigos idoso. escritos, exatamente, tem muitos artigos escritos, tem muito material pedagógico, mas onde está o material para se musicalizar um idoso? O Menina, que que a gente faz de diferente para isso? olha só, eu estava pesquisando ontem sobre isso, materiais de musicalização Ó, o pessoal para chegando aí, idoso. Adilson, Uhul. ajuda. Gente, vai dando like aí, hein? Vai coraçãozinho Tá falando com a pro gente. Instagram Isso. compartilhar. Então, eu vi muito artigo escrito assim: benefícios da música no idoso. A gente sabe que a música é benéfica para todas as faixas etárias, Pra qualquer mas, idade, né? mas eu não posso lidar com a mesma musicalização que eu faço com uma criança ou com um adulto com um idoso. Já descarto, eu posso usar elementos, mas a Exatamente. minha metodologia é totalmente diferente. Gente, é totalmente diferente. Então, para a gente poder lidar com essas aulas online na pandemia com o idoso, a gente tem que entrar na mente deles e no conteúdo cultural que eles têm de música. Aí Felizmente. vem, a gente entra num tópico que a gente preparou aqui, né? Que são um Uhum, pouquinho das dicas. A nossa live hoje era para falar das dificuldades de se musicalizar o público criança, adulto e idoso durante a pandemia. Mas aí a gente escolheu algumas dicas, né? E a gente uhum. já falou dela sobre o encantar, né? Você tem É, que encantar, seja qual for o seu aluno. Então, existem recursos, eu vou mostrar alguns aqui que eu uso para as crianças, mas o segundo é você valorizar ele, né? sim, o tempo Você todo. valorizar o idoso, né? Então, você pega aí o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de fazer. Não é só os benefícios, né? Que é benefício, isso já está mais do que provado, né? Tanto pelos órgãos, tanto pela ciência, tá aí. Tem vários e vários artigos escritos para isso, né? Mas o que que a gente pode fazer para eles de diferente? Você tem que dominar o assunto aí primeiro, né? Tem que dominar. Primeiro você tem que entender como que funciona a vida de um idoso. Foi aquilo que eu falei. Primeiro, não trate o idoso igual uma criança. Já descarta daí. Primeiro erro, né? Primeiro erro, eles não gostam. A gente sabe que eles têm a fragilidade deles, a questão a gente entendeu da saúde mesmo. A gente tem que conhecer, segundo ponto, conhecer
impossibilidades, as incapacidades do idoso. Saber a questão da doença, porque a gente aprende, né? Na licenciatura, na metodologia de ensino, a TDAH, autismo, aí a gente aprende a lidar, mas a gente não sabe lidar com idosos com Alzheimer, entendeu? Com uma... Falta, né, esse conhecimento, né? Esse Falta. conhecimento. Não tem conhecimento melhor do que a prática, Bruna. Você só vai Ah, com aprender na certeza. prática. É uma coisa que eu falo, a universidade não te prepara para o mercado de trabalho. Porque a Eu folha tive essa mesma não percepção quando eu prepara. cheguei dentro da sala de aula, porque eu já dava aula há muito tempo, mas entrei dentro da escola regular mesmo, como professora titular, 2 meses depois de formada. E Sim, como você não sai preparado para não as sai. dificuldades que você encontra lá dentro. Você não Sim, sai não preparado. sai. Você encontra N dificuldades. Essa parte que você falou aí é uma coisa que a gente tem feito muito, que tem criado muito dentro das escolas, que é o processo de inclusão. Uhum. É um assunto que todo mundo tem falado. O processo de inclusão dentro da sala de aula é difícil, Sim, principalmente para a gente. Então, assim, são coisas de 2, 3 planejamentos. Se a criança tem alguma dificuldade, é um planejamento específico para ela. Sendo que você, ao mesmo tempo, está com ela, está com mais 21 dentro da sala. sim, Então, você não pode esquecer. E a gente não vem preparado para cuidar de um idoso. A não. gente tem uma matéria na faculdade que fala sobre essas doenças, né? Que geralmente se manifestam nas crianças, né? Que Sim. é o TDAH, o autismo. Agora, ninguém está preparado para pegar alguém com Alzheimer. Olha só, presta atenção. Gente, eu tive muita experiência. Na faculdade eu aprendi muita coisa, mas que eu falo com os meus alunos, a maior aprendizagem que você pode ter é na experiência. Então eu fiquei como monitor do conjunto da música na maturidade, lá na Faculdade de Música do Espírito Santo. E lá eu trabalhava com 120 idosos. Pensa em 120 cabeças de idosos ao mesmo tempo. Porque eles são agitados igual criança, já deixar assim, eles são agitados igual criança, são teimosos igual crianças, mas eles são teimosos conscientes. Eles sabem aquilo que eles estão fazendo. E teve uma vez que eu estava substituindo a professora Leti, porque como que era muita gente, a gente tinha que dividir os professores com os monitores para poder dar as aulas. Gente, era muita cabeça de idoso, meu Deus do céu. E teve um idoso que saiu da sala de aula para poder atender um telefone. Aí eu fui atrás, igual criança, eu tive que ir atrás para saber o que ele ia fazer. Ele demorou para voltar. Quando eu cheguei atrás dele, eu comecei a ver que ele estava tremendo todinho. Aí ele desmaiou. Nisso que ele desmaiou, eu segurei ele por trás. Gente, aí sentei Não, nele. na hora. Ele começou a... Vai ser um pouquinho nojento, gente. A vomitar sangue. Mas Meu muito vomitar Deus. sangue. Gente, era poças. Eu tava com uma camisa branca. A minha camisa branca molhou inteira de sangue. E eu falei, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Assim, eu tenho um pouquinho de conhecimento de primeiros socorros, que eu fiz Senai e a gente estudou um pouquinho de primeiros socorros. Então, eu fiz aquilo que eu sabia de início. Eu não sabia o que está acontecendo. E aqui, poça de sangue, e nenhum professor também preparado sabia o que era aquilo. Entendeu? Então a gente chamou o SAMU e descobriu que é uma doença que é típica de idoso, úlcera hemorrágica. Tá vendo? Então, assim, a gente não está preparado. Não A gente tá, não precisa tá. pesquisar, você precisa escolher o seu grau, o seu público, né? Porque a gente fala aí que a música não é só ensinar música, gente. A música existem tantos campos de atuação que é Sim, fora de série, entendeu? Você vai escolher aquele que você quer e vai ter que correr atrás de se especificar daquilo, né? sim. Então, realmente, é igual quando a gente fala disso. Eu não sei se isso acontece com você, porque você fez um bacharel, né? Mas quando eu falo que eu cheguei em Uhum. algum lugar, você estudou tem licenciatura em música. Então você toca todos os instrumentos. Então, assim, é um pensamento de
sai da faculdade sabendo fazer tudo em relação à música. Não é bem assim. Sim, A gente tem uma sim. boa noção de bastante coisa. Mas não é isso, né? Não é só isso. A gente não É. sabe tudo, né? Como o médico também não sabe tudo, como o advogado também não sabe tudo. Então, cada um tem que se especializar na sua Bruna, área. sua E ligação está essa... travando. Eu vou... Oi, tá me ouvindo? Travou aqui, gente. Vou chamar ela aqui de novo. Guardando a professora. Gente, mas a gente não sai da faculdade aprendendo tudo, todos os instrumentos. A gente não sai. A gente aprende, é o que eu falo, a gente aprende na prática, a gente aprende muita coisa da prática, principalmente questões pedagógicas. Só na prática. Professora Bruna. Oi, voltei. Voltamos! Nesse tempinho eu vi ali que a Flavinha comentou, né? Que para ela faltaram 415 instrumentos. É! Flavinha, faltou muita coisa, muito instrumento, entendeu? Muito, Então, muito instrumento. muitas coisas que a gente tem que desmistificar, entendeu? Então, Uhum, assim, muitas dificuldades que agora nessa quarentena, elas se tornaram o dobro, o triplo, porque uhum, são tempos diferentes, né? A tecnologia, ao uhum. mesmo tempo que ela vem para te ajudar, ela tem os seus males também, ela tem os seus pós, Sim, mas ela tem os seus contras, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. A gente sim, vê também, eu queria falar isso, que a BNCC, ela fez um decreto, né, de que a gente deveria trabalhar as emoções na escola. Ela sim, entrou sim, eu vi. como um conteúdo depois. Uhum, Então, isso agora vai fazer toda a diferença dentro da sala de aula, porque você não sabe como vai voltar os seus alunos para a sala de aula, sim, né? sim, Você não tem noção. Eu costumo dizer muito aqui em casa, Adilson, que a gente precisa estar preparado emocionalmente para receber um monte de gente que não está estruturada sim. emocionalmente, que fizeram mal Uhum, para ela. Porque às vezes nem ela própria sabe, mas ela está desestabilizada, sim, entendeu? Eu acho assim que depois dessa pandemia a gente vai ter aí uma de problemas de ansiedade, de problemas de descontrole emocional. A gente vai ter muitos problemas emocionais quando isso sim. acabar, Sim. Porque não é só entendeu? questão de isolamento social, a gente também tem outras questões sociais, como um pai que perde o emprego, que a criança ela já tem já esse entendimento do que é o emprego, que não é, que é o emprego que traz o dinheirinho, que traz a A gente comidinha. ensina para a criança, né? É, Fora as coisas que a gente vai ter que desmistificar, né? Como você dizer para uma criança que ela vai chegar na sala de aula e ela não pode te dar um abraço? Você vai conseguir fazer isso? ah, gente, muito difícil, nossa, De um aluno seu e não dar um abraço, gente, eu fico desesperada. nossa, não tem como, não tem Ela precisa como. dessa afetividade e ela, de repente, ela não vai mais poder fazer isso. Entendeu? É difícil para elas e a gente precisa se preparar. Eu estava assistindo uma palestra no ENCA semana passada. ENCA é um encontro musicalizando com alegria, né? Teve um sábado de capacitação online, promovido pela professora Mônica Coropos, né, da UFRJ.
E a irmã dela falou também, né, nessa palestra, que a gente, nesse momento, a gente não precisa só cuidar dos nossos alunos e do nosso trabalho. A gente precisa cuidar da gente, porque como Sim. liderança, porque quando você está dentro da sala de aula, você é a figura de liderança. Você é Uhum. de comando, né? Dentro daquela sala. Tanto na sala de aula, quanto dentro de uma sala da igreja, ou sei lá, de uma sala na musicalização, né? Nas escolas de música. Você é o líder, você é a referência daquelas crianças ali. Se você não estiver bem emocionalmente, elas também não vão estar. Você Não. precisa cuidar de você primeiro. Então, assim, Uhum. essas dificuldades durante a pandemia, elas vão ser elas precisam ser pensadas, elas precisam ser discutidas para quando isso Discutidas e achar acordar, já formas, né, umas metodologias para poder lidar com isso. Porque a gente vai ter que se renovar também em questão metodológica. com certeza. Sabe Não uma vai tem que ser coisa tudo revisto. que tem tido muita dificuldade durante essa pandemia? Você que está aí assistindo, até comenta aí qual é a sua opinião sobre isso. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela publicou recomendações para a quantidade de tempo de crianças expostas a telas. Então, você vê, num momento de pandemia, em que o nosso recurso são os smartphones e os notebooks, né, os computadores, e você tem um período, né, você tem uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que você não pode ficar muito tempo na frente dessas coisas, o que você vai fazer? Me explica. Como é que você vai lidar com isso? Difícil, Bruna. Muito difícil. Então, assim, a gente está em momentos difíceis, a gente está em momentos que a gente precisa refletir, né? A gente, como professor, eu costumo dizer que professor não é só professor. Eu conversava muito isso com a Daphne, que estava aí acompanhando a gente, com a Lelê, que a gente é muito mais do que professor dentro da sala de aula. A gente é professora, a gente é psicóloga, a gente é pai, a gente é mãe, a gente é tio, sabe? A gente é tudo É, dentro da sala de aula. Então, como é que você vai agir? Como é que você está preparado para voltar? Você está preparado para emocionalmente para essa pandemia? Você está cuidando de você? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo, porque as dificuldades elas uhum. estão aí, né? Outra pergunta que eu queria fazer: você como professor nessa pandemia, assim, vou fazer para você e você que está assistindo aí responde também. Ó, nesse momento Uhum. quem vai responder ela diz. É, todo mundo tem um professor que marcou a sua vida, seja positivamente. Você tem marcado negativamente o seu aluno. Gente, vou chamar aqui tia Bruna de novo, porque a internet dela caiu. Mas vamos porque o assunto está maravilhoso. Gente, são assuntos para ser tratados e revisados. Você pode fazer a pergunta de novo, tia Bruna? Que Então, caiu. você tem marcado a vida do seu aluno positivamente ou negativamente durante essa pandemia? O que você tem feito para marcar a vida do seu aluno? Porque todo mundo tem a lembrança de um professor. Todo mundo tem. Sim. E nessa pandemia, nós vamos virar história, gente. Eu costumo falar que daqui a 10 anos, nós vamos estar todos dentro de um livro de história. Sim. Sim, Então, com certeza. o que você tem feito para marcar a vida do seu aluno nesse período? Você está fazendo isso positivamente ou negativamente? É. Essa pergunta a gente deve fazer todo tempo, não só em questão de pandemia. Mas a partir do momento que a gente pisa numa sala de aula, a gente tem que fazer essa análise no final. O que eu contribuí, eu marquei positivamente ou negativamente a vida do meu aluno. Eu poderia ter feito mais? Então a gente tem que
fazer essa análise sempre. Tia Bruna, vamos passar para o último tópico que a gente não viu, que é as dificuldades do ensino com os adultos na pandemia. Isso mesmo. Então, nós temos aí os adultos. Eu acho que a dificuldade principal do adulto é o tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou, não sei. Eu não tenho tempo. Eu acho que é a coisa que eu mais escuto agora. Eu não tenho tempo. Eu não tive quando era criança, aí agora eu trabalho, agora eu estudo, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Mas quando chega no final de semana, a primeira coisa que quer fazer, poxa, queria tocar aquele violãozinho, mas eu não consegui fazer aula. E aí? Menina, no meu caso, que eu dou aula pela prefeitura também. Então eu tenho muitos alunos adultos, muitos mesmo. Então eu tive que abrir, tipo horário depois das 10, da aula para os adultos, que é o único horário que eles têm, porque a maioria também está trabalhando dentro de casa. E como nós professores, a nossa carga horária dobrou, e a deles também. Mas eles têm essa vontade, muita vontade. Todos eles têm vontade de fazer música, de aprender Eu acho algo que uma novo, outra mas não tem o dificuldade que tempo. surge também é o dinheiro. Ah, mas eu não tenho É, dinheiro. A gente nossa, tem, a essa gente como questão. professor, a gente faz de tudo, né, Disso? Eu falo assim, que a gente é professor, a gente sabe que a gente sofre, que é uma categoria sofrida, né? Mas Sofrida. a gente faz porque a gente gosta, né? A gente faz Sim, porque a gente gosta. Então, quando uma pessoa fala isso para você, eu te garanto que no coração do professor, ele quer te dar aquela aula, nem que seja de graça. é. Só que aí vem aquela Eu vou te coisa, falar que não é com todo professor, não, tá? Que tem professor que tem um coração ruim. mas a É gente tem chamada. essa Professor, vontade, né? sim, professor. Olha aí a Maíve em musicalização assistindo a gente, dupla massa. Ei, meninos. Tem professor, eu falo que é chamada. Nem todo mundo nasceu para ser professor. A pessoa que nasce para ser professor, ela vai além da questão financeira. Se a gente vê que o aluno está interessado, gente, se eu vejo que um aluno está interessado, quer aprender violino, eu tive dificuldade financeira quando criança para poder fazer as aulas de instrumento. Se eu vejo que ele quer aprender, ele tem futuro, gente, com certeza, vale muito Eu acho mais o que todo futuro do mundo tem uma história aluno. para contar, né, Edilson? Todo mundo tem um Sim, início, tem uma história para contar que precisou de uma oportunidade, entendeu? Eu precisei, você precisou. Eu garanto que as meninas que estão assistindo aí, que são as meninas que eu conheço, precisaram. né, Maiara, Uhum, Evelyn, são Daphne, são pessoas que precisaram de uma oportunidade. Então, é uma dificuldade também que a gente passa nesse período, né? Nesse processo de se uhum. musicalizar. Eu queria fazer uma coisa aqui com você. Eu queria mostrar, a gente falou, né, que a gente ia apontar as dificuldades, mas que a gente ia dar algumas soluções. Nós demos algumas, né? A primeira foi encantar os alunos, a segunda, dominar o assunto, a terceira, né, com relação aos idosos, é você se conscientizar que são experiências diferentes, né? Que são públicos diferentes, então exigem metodologias diferentes, né? A gente falou que a gente não sai da faculdade aprendendo tudo. A música é um mundo muito grande e a gente precisa se especificar e se qualificar naquilo que a gente quer fazer. E a Sim, terceira, a gente vai mostrar algumas coisas para vocês. A gente falou do encantar, então eu trouxe aqui algumas coisas para mostrar. Lógico, gente, você não vai fazer isso com um idoso, né? Você não vai fazer isso com ele, porque como a gente falou aqui, idoso não é criança, né? Então você não pode tratar ele como criança. A criança ela tem outras coisas, né? Então, ó, bichinhos, além de uma parede atraente para eles, mesmo que eles não tenham esses recursos em casa, eles podem ver. Quantas vezes eu cantei a música da Dona Aranha, que eu contei uma história, no outro dia que eu entrei na aula, eu tinha um desenho da Dona Aranha de todo mundo para ver. Ou eu
de manhã também foi pelo Make Music, né? Que é esse festival maravilhoso que nós estamos tendo hoje. É sobre recursos que você tem em casa. Exatamente. Você pode sim usar tudo que você tem em casa. Você dá a oportunidade dele estar ali fazendo com você. Mas você também não pode tirar o encantamento dele do colorido, das coisas diferentes. Então, se você tem, você pode fazer aqui com eles. E depois você pode mostrar como ele vai fazer aquilo lá da casa dele. Você pode fazer aqui com para eles poderem ter. Eu postei no meu canal sobre a criatividade. Então, como você vai despertar a criatividade no seu aluno? Isso precisa ser trabalhado, como é trabalhado português e matemática. Despertar a criatividade daquilo, o raciocínio dela, a possibilidade. Bota um chapéu aqui para sua festa junina. E aí, Edilson, você está preparado para sua festa junina em casa também? Eu já estou preparada aqui, ó, para minha festa junina. Essa semana é só festa junina. Iha! Aí sim, tô preparando materialzinho, que essa semana a gente tá de folga. Então, pra gente poder respirar. Tia Bruna, a gente tá com pouco tempo, então eu queria passar pro próximo e último assunto, que é as plataformas de ensino. Vamos falar um pouquinho, que eu acho que isso é muito importante, é bom a gente dar um pouquinho de atenção. Bruna, fala. Tenho usado muito o Google Meet, né? Eu usei um pouco o Skype, né, primeiro, mas eu senti algumas dificuldades de qualidade de som. É porque a gente que é músico, gente, a gente tem um pouquinho dessas chatices, né? O que você tem usado, mas me disse, é bom o áudio também. O meu? Porque alguns a gente usa, mas eu não acho legal o áudio também, né? Eu prefiro o Skype. Não sei porquê, para mim a qualidade do som, como que eu uso uma caixa de som. Isso eu aprendi com a minha professora de violino, que ela falou que lá nos Estados Unidos eles utilizam muito. Eles não utilizam o áudio do aparelho e nem o microfone do aparelho. Eles usam uma caixa de som externa e um microfone externo para a qualidade ficar melhor. E fora também questões também de aparelhos, né? A gente não pode comparar um Samsung com um iPhone, a qualidade de vídeo, sonora. Jamais! Em questão de plataforma de aula, como que eu falei, eu estou utilizando o Skype por dois motivos. Lá eu consigo enviar os meus arquivos de aula normal e gravo as aulas. Então a aula fica no bate-papo, que eu crio o bate-papo com as salas, durante 30 dias. Então o aluno ou pai pode entrar de novo na aula e assistir se o aluno tiver alguma dificuldade. Uma outra plataforma que está me ajudando muito, 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 muito mesmo, que é a Google, não sei se é novo, se é mais antigo, é o Google Classroom, o Google Sala de Aula. Adoro. Estou usando também. Aquilo eu posto material, bem, né? eu já posto os exercícios com nota, ele já faz o cálculo para mim, me fala Nossa, quanto que deu para cada aluno, depois eu só pego o final daquilo e jogo para a pauta. Tá sendo um adianto de vida. Agora, sim, acho que o que a gente concorda é que desde a primeira vez que eu usei, eu já não gostei muito, foi o Zoom. Não gostei. Não gostei. Eu também não gostei. A qualidade de vídeo, de áudio, não gostei. Fora que a facilidade, né? Ele não é tão fácil de mexer como as outras plataformas, né? Sim. Eu já senti bem ou mal, por exemplo, o Skype se parece um pouco com um WhatsApp, com o Gmail. Então os pais têm um pouco mais de facilidade para poder lidar com aquilo. Entrar, né? Que é outra coisa que a gente tem nessa pandemia, né? A gente precisa fazer as coisas para facilitar para as famílias, né? Porque é difícil para elas também. A gente precisa entender que a rotina delas também está mudada e que às vezes os pais, né, como você mesmo disse, eles estão trabalhando, eles necessitam das coisas. Então,
aquele momento de aula, às vezes, é o momento que o pai tem para fazer alguma outra coisa, né? Ele sabe que o filho dele está aqui em boas mãos com você, né, professor, e nesse momento, então, tirar para fazer alguma coisa que seja da casa ou que seja do trabalho, né? Sim. Então, às vezes, a gente precisa pensar nesses pontos também, né? A gente deu uma dica de repertório dos idosos. A gente precisava valorizar o repertório dos idosos, tanto valorizar o repertório das crianças. Então, assim, nosso tempo já está estourando, né? Então, a gente vai partir para as dicas. Eu já falei aqui dos recursos, mostrei alguns. A gente falou do repertório. Então, Adilson, toca um repertório pra gente aí que você tocaria lá para os seus alunos que já têm a idade mais avançada. O que bomba aí nas suas aulas com os idosos? Então, o que bomba nas minhas aulas com a melhor idade... Com certeza, a melhor idade é o nosso querido rei, o meu conterrâneo cachoeirense, Roberto Carlos. Então, vou tocar um pouquinho de Como é Grande o Amor por Vocês, para todos os meus alunos, para todos os meus professores, para a tia Bruna, que veio aqui nessa live. Muito obrigado por me chamar para poder participar da sua live. Eu que agradeço. Muito honrado. Espero poder fazer mais lives com você. Com certeza. Então, vamos lá, para todos os alunos meus, da tia Bruna, Como é Grande meu amor por vocês. E eu tô para te dizer que também é um compositor que bomba muito nas minhas aulas para melhor idade, né? Como diz você. Então, essas são algumas dicas, né? O repertório que você vai trabalhar com os idosos, ele precisa ser diferenciado, assim como o repertório que você vai trabalhar com as crianças, eles também precisam ser diferenciados, né? Sim. Então, toca um pouquinho pra gente, tia Bruna. Então, eu vou fazer uma música que eu faço logo no começo da minha aula, que as crianças adoram, né? Então, eu vou fazer o começo. Adil, você faz aí, tá? Como se fosse as crianças, tá? Tá. Como se fosse as crianças. Tá ouvindo bem aí? Tô. Solta a sua criatividade. Sua aula vai falar de animais? Manda imitar os animais. Imite um macaco. Aí você conta. 2, 3, Ah, tá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matanta e canta várias vezes. Eles adoram essa música. Quando eu faço estátua, então? Cada estátua maravilhosa. Nossa, a estátua eles amam mesmo. Então, assim, você precisa criar também movimento. Não é só porque está online que você não vai criar esses movimentos para as crianças. Elas sentem falta disso. Sim. Às vezes, crianças mais velhas, que às vezes elas acham assim,
Porque tem algumas crianças que crescem muito rápido, né? Que elas amadurecem muito rápido. Então, às vezes, ela Uhum. tá ali na sala, mas ela fica um pouco envergonhada de fazer algumas coisas. Olha, eu tô para te dizer que nessa quarentena eles estão tão cansados de estar dentro só, né, das quatro paredes da casa, que eles fazem tudo, gente. Tudo que for para se soltar, tudo que for para fazer com os colegas, né? Então, eles Eles fazem estão tudo. topando, eles amam. Falando tudo, gente. E essa música faz sucesso. Então, se você vai trabalhar com os animais, no final, manda imitar os animais. Se você vai trabalhar com movimentos, né? Então, pega movimentos. Ó, quer ver como faz sucesso? Põe a mão na cabeça e a mão no pé. Só dá todo mundo caindo nas telas, assim, ó. Você vai vendo todo mundo rindo um do outro. Bota a mão no nariz e a mão no dedão. Tem uns que são mais espertos, aí levanta o pé. Aí o outro não é mais esperto, fica lá abaixado, você não vê ninguém. Então, assim, Ai, ai. enquanto as crianças, gente, a grande sacada dessa pandemia, que é algo assim, que quando eu sento na frente do computador para planejar as minhas aulas, é encantar o meu aluno do outro lado. Seja ele criança, seja ele adulto, ou seja ele idoso. Ele Uma precisa dica se sentir geral: importante, né? movimenta-se, não fique parado, Isso, tá? Tia exatamente. Bruna, Levantar, pede para sentar, faz ele feliz aquele momento. Ele precisa saber que a aula de música continua sendo uma aula alegre, né? sim, Igual sim, eu costumo falar na escola. É para se divertir, é para brincar, mas não é bagunça. Então é exatamente isso. Eles precisam ainda se divertir, precisam brincar, mesmo estando um pouco afastados de você, né? sim. Tia Bruna, a gente já está encerrando já a nossa live. Muito obrigado pelo convite. Fico muito Eu que honrado. agradeço. Mas a gente vai fazer mais encontros, tenho certeza, porque o tema foi bom. A Eu gente quero que deixar uma. agradece também a Make Music, né? Pelo Sim, lindo que tá bombando. tá Acompanhei bombando. Gente, vários segue lá, do dia. Make Music Day. Vou deixar aqui. Curta lá, porque a nossa programação vai estar todinha no Instagram. Isso mesmo. Eu queria E deixar 7 uma horas de dica. aí, né? Já Tem ouvi 7 horas dizer. o meu, com o tema edição como forma documental da performance. Isso mesmo, galera. Vamos conversar aí sobre um pouquinho das edições de partitura, aquele lápis que ninguém deixa em casa, né? Vamos É, conversar sobre isso. eu queria deixar então para finalizar uma dica geral para todo mundo. Se for fazer aula online, por favor, usem fone de ouvido para não dar eco para o professor, para você se ajudar e ajudar o professor. E fique perto do roteador do Wi-Fi para não ter corte nas aulas. É uma dica Maravilhoso, né? essencial. Você tá ouvindo aquela melodia, daqui a pouco você deixa de ouvir as 3 notas, É, sabe se a criança errou, se você não ouviu. Oh, meu é, Deus. É assim, já- a gente tem que levar muito na esportiva, não é, Edilson? A gente sim, precisa sim, manter a nossa sanidade também, gente. A gente precisa sim, fazer o nosso trabalho. A gente sabe que tá difícil para todo mundo, né? Não é só para os professores de música, né? É um momento delicado e que é difícil para todo mundo. Mas, assim, uhum. dicas a gente espera, né, que você tenha uma aula mais produtiva, É que né? ajude ao aluno e ao educador também. Exatamente. E é o que eu falei, assim, a gente precisa se cuidar emocionalmente também, para estar preparado para receber os nossos alunos que não estão bem emocionalmente também. A gente precisa Sim, cuidar com carinho, acolher com carinho os sentimentos dos nossos alunos quando eles voltarem também, quando a gente voltar para essa sala de aula. sim. Precisamos nos reinventar em todos os E sentidos. a gente precisou fazer isso para entrar na quarentena e E vai vamos precisar para precisar sair. para sair, né? É. Gente, então foi isso, esse bate-papo com a professora Bruna. Eu, como coordenador geral aqui do Estado do Espírito Santo do Festival Make Music Day, fico muito honrado. Foi uma conversa, bate